Capítulo 11. Ferramentas de evangelismo. Existem muitas ferramentas úteis para fazermos o evangelismo pessoal. No capítulo anterior, apresentamos o diagrama de evangelismo. Ele é bem detalhado e algumas pessoas podem ter alguma dificuldade de se lembrarem de todos os pontos. Existe outro diagrama mais simples, chamado de diagrama da ponte. Não sei quem primeiro o descreveu, mas ele é uma forma simples e eficiente de apresentarmos o evangelho. Vamos ver como ele pode ser apresentado passo a passo. Diagrama da ponte: nós e, do outro lado, Deus. Para que a apresentação seja espontânea e pessoal, evite usar esse diagrama impresso. Diga para a pessoa que você conhece uma maneira simples de entender a mensagem central da Bíblia e então pergunte se ela gostaria de vê-la. Assim, pegue um pedaço de papel ou um guardanapo e faça um grande retângulo nele. Comece dizendo que Deus se importa com cada um de nós e que nos criou para ter um relacionamento pessoal com Ele. Então escreva a palavra nós em um canto do papel e a palavra Deus no outro canto. Depois disso, explique que aconteceu um problema. Nós nos rebelamos contra Deus e nos tornamos pecadores, de forma que tanto consciente como inconscientemente nós desobedecemos a Deus. Por causa dessa desobediência, nós nos separamos de Deus e um grande abismo foi colocado entre cada um de nós e Ele. Para ilustrar isso, desenhe um retângulo ao derredor da palavra nós e da palavra Deus. Explique que entre nós e Deus há um grande abismo. Todo homem sabe, no fundo da sua consciência, que está separado de Deus. E por causa disso ele procura alguma forma de se aproximar novamente dele. Alguns tentam se aproximar de Deus fazendo boas obras, ajudando o vizinho, dando esmolas ou indo à igreja aos domingos. Explique então que essas coisas não são ruins, mas elas não podem comprar o perdão de Deus. O homem simplesmente não tem meios para chegar a Deus. Desenhe algumas setas saindo da palavra nós e se inclinando na direção do abismo. Elas servem para ilustrar a nossa incapacidade de chegarmos a Deus pelas nossas obras. Nesse ponto, acrescente que os nossos pecados não podem simplesmente ser esquecidos. Por causa da justiça de Deus, os nossos pecados devem ser punidos, e a punição para eles é a morte. Explique que a morte a que você se refere não é a morte física, mas a morte eterna. Ela certamente já deve ter ouvido falar do inferno. Antes que as pessoas aceitem a salvação do Senhor, elas precisam entender que estão perdidas. Precisam saber da consequência do perdão e da realidade da perdição sem Deus. A partir daí, você começa a contar a ela as boas novas. Apesar de estarmos perdidos, Deus se importa tanto conosco que planejou um meio para nos salvar. Ele fez o que nenhum de nós jamais poderia fazer sozinho. Providenciou uma ponte para levar-nos de volta para Ele. Enviou seu Filho, Jesus Cristo, para se tornar um homem e, depois, morrer na cruz em nosso lugar, levando toda a nossa punição que nós deveríamos receber. Neste ponto, desenhe uma cruz, unindo os dois retângulos com os dois nomes. Explique então que essa é a mensagem central do Evangelho, que o Senhor deseja que cada homem entenda. Mas esclareça que não basta saber dessa verdade ou simplesmente concordar com ela. A pessoa precisa fazer algo mais, tomar uma decisão, que Deus quer que passemos para o outro lado. Diga de uma forma amorosa, porém firme, que nós decidimos passar para o outro lado, quando reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do perdão e da salvação do Senhor. Esse ato simples de crer e confessar resulta que os nossos pecados são cancelados e entramos para a família de Deus. Nesse momento, desenhe dois bonequinhos, um de cada lado e uma seta levando até a palavra de Deus. Finalmente você agora chegou ao ponto de perguntar para a pessoa em qual lado ela se encontra no desenho. Então pergunte se ela gostaria de passar para o outro lado confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se ele responder afirmativamente, faça uma oração de entrega levando-o a repeti-lo junto com você. Nem todos, porém, se abrirão imediatamente como gostaríamos. Se isso acontecer, não pressione a pessoa, mas dê a ela tempo para avaliar. Contudo, em um momento oportuno, volte a confrontá-la sobre a necessidade de uma decisão a respeito do Evangelho do Senhor Jesus.
encadeamento de versículos. Evidentemente, tudo o que falamos em nosso testemunho deve estar em linha com a palavra de Deus. Normalmente as pessoas não perguntam onde podem ler na Bíblia aquilo que estamos dizendo. Todavia, se elas o fizerem, é muito importante que você saiba mostrar na Bíblia o plano da salvação. Para facilitar a exposição e não correr o risco de esquecer algum versículo, faça o seguinte: defina com qual versículo vai começar sua exposição. Do lado dele, escreva a próxima referência que deve ser lida, e assim vai expondo o plano da salvação com suas próprias palavras, mas sempre embasando com uma referência bíblica. Uma maneira extremamente simples de fazer esse encadeamento é usado 3 versículos do livro de Romanos. O primeiro versículo que você deve mostrar é Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." A partir deste texto, explique que todos os homens pecaram contra Deus. E é importante dizer que existem os grandes pecadores que cometem os homicídios e estupros, mas aqueles que cometem pecados menores, como os amargurados, os mal-humorados, indelicados ou insensíveis, são igualmente pecadores. Deus olha a intenção do coração, e mesmo que nunca tenhamos cometido nenhum crime em nosso coração, já desejamos muitas coisas ruins. A maior parte das pessoas não tem dificuldade de assumir que são pecadoras. Depois desse versículo, passe para Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." Explique então que mesmo aqueles pecados que julgamos menores precisam ser punidos e, de acordo com a palavra de Deus, a punição para todo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Explique que não se trata apenas da morte física, mas da morte eterna. Depois passe para a segunda parte do versículo que diz: "Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor." É nesse ponto que você introduz as boas novas. Deus providenciou um meio para a nossa salvação. Ele nos enviou Jesus, e a vida eterna nos é dada como dom gratuito. Explique que dom gratuito significa um presente. Não podemos comprar a salvação. Não podemos comprar o perdão de Deus com boas obras, caridade ou qualquer tipo de penitência. Sendo um presente, simplesmente não precisamos trabalhar para ganhá-lo. Tudo o que precisamos fazer é aceitar este presente. Neste ponto, pergunte para a pessoa se ela gostaria de aceitar este presente. Leia então Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10, que diz: "Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a oração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação." Se você quiser, pode ler também o verso 13, que diz: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Explique que é muito simples aceitar o presente de Deus. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer que somos pecadores e que merecíamos a morte, e então invocarmos o Senhor, pedindo seu perdão e a sua salvação. Uma vez exposto isso, faça a pergunta de decisão: você gostaria de confessar a Jesus hoje e recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Nunca deixe de fazer essa pergunta. Todos precisam se decidir a respeito do Evangelho. E mesmo que a pessoa não se decida naquele momento, ela está tendo uma oportunidade de pensar a respeito. Esse é um exemplo simples de encadeamento de versículo. Experimente criar o seu próprio encadeamento. Quem sabe começando com João capítulo 3, versículo 16. Experimente.